Shalom! Muito bom ter você aqui, bem-vindo ao canal, você que está a primeira vez neste local, e eu quero te convidar, se é a tua primeira vez, então você aperta aí o sininho, ativa todas as notificações para você receber sempre os vídeos novos, que são 2 diários. Hoje nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento, quem não quer experimentar um avivamento? E eu sei que o seu coração está ansioso porque você tem ouvido de algumas partes do mundo, você tem ouvido notícias, tem chegado até você sobre o avivamento. A última notícia foi de um grupo de alunos que buscavam a presença de Deus e veio um avivamento e o culto não acabou lá numa universidade no Kentucky. E isso aguçou a curiosidade de todo mundo, ou aguçou a vontade de todo mundo de viver algo semelhante. E é possível, é só você entender o que é o avivamento. Então fica aqui no vídeo porque eu vou explicar para você. Nós vamos pontuar e até o final do vídeo você vai entender o que é o avivamento. Jesus nos explica quem precisa de avivamento. Sabe onde? Em Apocalipse. Apocalipse 2, nos versículos 4 e 5, ele fala para a igreja de Éfeso o seguinte, leia comigo. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. O Senhor está falando para uma igreja que já viveu um avivamento. Está falando, volte. E essa igreja de Éfeso, quando ela viveu um avivamento? Quando Paulo apresentou a Cristo ali em Éfeso. E quando ele apresentou, aquelas pessoas se apaixonaram pela presença de Deus, de tal forma que se arrependeram de todos os seus pecados e de uma forma coletiva. Em Atos 19, versículo 19, está escrito que a cidade toda, depois de ter recebido ao Senhor, eles se desfizeram de todos os livros de magia, de ocultismo, e eles entenderam que aquilo era errado e entristecia ao Senhor. E aqueles livros eram livros caríssimos, mas eles não se importaram com dinheiro. Eles queriam a presença de Deus. Eles não trocavam a presença de Deus por nada. Então, esta igreja que viveu este grande mover, este grande avivamento, essa cidade que viveu, agora ela está precisando receber um aviso de Jesus, ele falando, volta a viver o que você viveu um dia. Então Jesus disse, aquele que não é mais apaixonado por minha presença como era antigamente, precisa de um avivamento. Mas ele continua falando para nós quais são os sintomas de pessoas e igrejas que precisam de um avivamento. Ele diz ainda em Apocalipse, ele diz para a igreja que precisa sair da mornidão, Laodiceia. Ele diz para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, você está morna, eu vou vomitar da minha boca. A mornidão ela é perigosa porque ela está tão perto do esfriamento total, da mesma forma que ela está perto de um grande avivamento. Ela está no meio do caminho. Ela não está quente o suficiente para ser o fogo de Deus e não está frio o suficiente para abandonar ao Senhor. Está lá na igreja, mas está morno. E ali o Espírito de Deus já não está fluindo através da vida dessa pessoa. Então Jesus disse, esse precisa do meu avivamento. E para essa igreja ele diz, cuidado, porque sem avivamento você fica uma igreja pobre, cega, miserável e nua. Você empobrece emocionalmente, espiritualmente e fica vulnerável. Ele ainda fala de mais sintomas. Ele fala para a igreja de Sardes, olha, você tem aparência de que está viva, mas está morta. É isso, tem pessoas que parecem que levanta a mão na hora do louvor e canta, bate palma, vai ao culto, mas
Ninguém está vendo. Eu posso olhar para essa pessoa e achar que ela está vivendo o melhor momento da vida dela espiritual. E talvez ela esteja com um pé no mundo e um pé na igreja. E o Senhor fala, você está com a aparência de que está viva, mas na verdade você está morta. Então ele dá esses sintomas em Apocalipse para nós. Mas eu escrevi aqui para você, olha, o avivamento é trazer vida a quem estava morto, morno ou vazio. Esse foi o caso de Lázaro, um amigo de Jesus, que estava, ele antes de ficar morto, ele ficou morno, ele se esvaziou e por isso ele passou por um momento de morte. Claro que ali está escrito morte física, mas quando a gente leva Lázaro para um exemplo de um cristão que morre mesmo sendo amigo de Jesus, é olhar para Lázaro, mas Jesus não desiste da gente. Jesus foi até o túmulo e ele mandou Lázaro sair daquela morte, sair daquela escuridão e viver novamente. Isso é um avivamento e a gente logo vê Lázaro totalmente transformado, avivado. Já em João capítulo 11, ele ali ressuscita. No capítulo 12, ele está apaixonado por Cristo e está sendo até perseguido pelos judeus pela experiência que ele estava vivendo com Cristo. Bom, quando eu li isso, eu quero agora que você entenda que em Abacuque 3, versículo 2, sabe o que está escrito? Aviva, Senhor, a tua obra. Essa palavra em hebraico, você gosta de conhecer o original? Então, essa palavra, aviva, quando você procura no Strong, mesmo que você não saiba falar hebraico, procura no Strong e ali está escrito aviva, é a palavra Hayá. Hayá é, eu vou ler para você tudo que significa avivamento. Aí você vai querer viver esse avivamento. Olha, então, a palavra Hayá, desta raiz, vem viver, permanecer vivo, viver prosperamente, reviver, ter a saúde recuperada, ser reanimado, ser revigorado e ter a vida restaurada. Tudo isso é avivamento. Então, o que é o avivamento? Tudo isso que eu falei. É você, olha, referindo-se, quando fala de ser reanimado, é toda fraqueza, ela vai embora. Todo desânimo vai embora quando você está avivado. E eu quero dizer para você que o Senhor, ele nos ensina. Abacuque 3:2, tem uma oração. O avivamento, ele vem quando você deseja. Então, aqui o Senhor está dizendo, olha, ora dessa forma, aviva, Senhor, a tua obra. Sabe quem é a obra de Deus? Você. Você é a obra de Deus. Você pode pôr a mão no coração e falar, Senhor, aviva meu coração. Aviva, eu quero ter essa experiência. E o Senhor ainda te ensina, em Zacarias 10, versículo 1, ele diz, pedi a chuva serôdia. Eu vou ler para você a definição, porque isso, a chuva serôdia, é um vocabulário que é da agricultura lá em Israel. E se refere ao momento da chuva em Israel. Você tem a chuva temporã e a chuva serôdia. E eu vou ler para você. A chuva temporã, ela cai em outono. No outono é quando começa a semeadura. E é necessário essa chuva. Sabe quando foi essa chuva? Essa chuva foi lá na igreja primitiva, que viveu grande avivamento. Foi quando uma grande semeadura de Deus e que teve uma grande colheita, essa semeadura recebeu uma chuva tão intensa de avivamento que ali todos, não foram só os discípulos que se transformaram em apóstolos, mas ali os diáconos cheios de poder, pessoas que eram avivadas. Filipe tinha tanta experiência com o sobrenatural como Pedro. E ele era um diácono. Você vê Estevão, que era um diácono. Mas o que eu vejo? Eu vejo que a chuva temporã foi tão intensa sobre a igreja primitiva que ela frutificou a 100 por 1. E o Senhor está de olho nesta geração, porque Ele quer, quando Ele diz em Zacarias 10:1, pedi a chuva
serôdia, porque a chuva serôdia é em abril, é quando a colheita, é o último momento, é quando toda a colheita precisa muito dessa chuva e para que ela possa produzir mais ainda. Então o Senhor está falando dessa última geração, eu quero que vocês orem, Senhor, o Senhor visitou a igreja primitiva com chuva e agora visita, derrama o teu espírito sobre nós. Isso que é avivamento. Mas eu quero ler com você Oséias 6. Vamos ler Oséias 6, depois eu vou falar alguns itens para você do que é um verdadeiro avivamento. Oséias 6 diz o seguinte: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Olha, todo o resumo do que é o avivamento está aqui em Oséias 6, do versículo 1 a 3. Volte comigo. Olha, para um avivamento acontecer, está aqui: venha e voltemos para o Senhor. Essa palavra voltar para o Senhor é techuvá. Techuvá é arrependimento. Arrependimento é voltar de onde você saiu. O caminho errado que você tomou, você tem que voltar para o caminho certo. Arrepender dos pecados, arrepender da frieza. Não existe avivamento sem arrependimento. Como eu sei? Porque está escrito na palavra. Olha o que o Senhor fez com Nínive. No livro de Jonas, ele manda o profeta Jonas. Eu não quero me deter aqui que o profeta Jonas ele não quis ir, que ele viveu um grande temporal, ele ficou na barriga do grande peixe. Esse não é o destaque. O destaque é quando o profeta Jonas obedeceu, foi para Nínive e durante 3 dias ele pregou o que Deus mandou ele pregar, dizendo: olha, Nínive vai ser destruído em 40 dias, se vocês não se arrependerem, vocês viverão grande destruição. As pessoas ouviram a palavra do profeta e as pessoas temeram a Deus. Então, arrependimento é temer a Deus. Eles entenderam que a palavra vinha de Deus, era um recado de Deus. Segundo, eles olharam para eles mesmos, porque o arrependimento, o avivamento, muitas pessoas só ficam olhando para o exterior. Não, para um avivamento precisa todo mundo tremer, precisa todo mundo estar no chão. Isso é uma consequência. Quando a presença de Deus chega, talvez o teu corpo não aguente a presença de Deus, mas um avivamento é de dentro para fora. É primeiro aqui no teu interior. Então o Senhor está falando: volte para mim. E eu digo que aí haverá grande arrependimento, grande purificação, grande santificação. O seu caminho, você vai abandonar tudo que é errado. O grande avivamento na cidade, na Guatemala, e em outros lugares, é tão transformador numa cidade ou num bairro, que a experiência na Guatemala era de que não precisava mais, nem naquele momento de grande avivamento, a polícia ficou sem função, porque as pessoas elas se convertiam todos os dias, multidões se convertendo, e no momento de se converter, a primeira coisa que elas faziam, e sem ninguém chamar, elas eram atraídas pela presença de Deus, e no momento que elas chegavam na presença de Deus, elas já imediatamente abandonavam tudo que era errado, porque havia grande arrependimento. Então venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Com um avivamento vem uma grande restauração emocional. É imediato. O Senhor entra na tua vida e Ele restaura as tuas emoções. E depois Ele diz o seguinte: depois de 2 dias. O que está escrito na palavra é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós estamos falando de Adão até nós, de Adão até Jesus, melhor dizendo, de Adão até Jesus,
A igreja, a humanidade viveu 4.000 anos, de Adão até Jesus. 2.000 anos de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, mais 2.000 anos, 4.000 anos. E como um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, então nós podemos dizer que 4.000 anos é igual a 4 dias. Bom, Jesus, ele morreu e ressuscitou há 2.000 anos atrás. Então, nós podemos dizer que nós estamos vivendo, depois de Cristo, o segundo dia. E a promessa para o segundo dia depois de Cristo é: depois de 2 dias, ele nos dará vida. Grife essa palavra vida. Essa palavra vida é a mesma que você leu comigo, é raiá. Então, essa palavra vida está falando de avivamento. Ela está falando de reavivar, restaurar, reanimar. Então, ele está falando, depois de 2 dias, nos dará avivamento, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, quando ele arrebatar a sua igreja. E aqui o conselho para você que quer um avivamento: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá, isso é certeza. Se você buscar, se você se arrepender, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Bom, então vamos lá. Número 1, um avivamento. Para que um avivamento aconteça, é necessário ter o personagem principal, Jesus. Você ansiar por Jesus. Número 2, para um avivamento é necessário arrependimento. Aí quando você pensa, o que aconteceu de diferente com aqueles estudantes em Kentucky que eu quero viver? Bom, eles não estavam em outro lugar que não fosse na presença de Deus. Eles estavam como os discípulos buscando a Deus na palavra. Eu disse que o personagem principal do avivamento é Jesus. Jesus é a palavra. Eles estavam no devocional, eles estavam buscando, num estudo, eles estavam buscando a palavra. Então, a primeira coisa que você precisa, o personagem central é Jesus, Jesus é a palavra. Sabe como aconteceu o avivamento em Neemias? Neemias capítulo 9, o povo viveu um grande avivamento. Sabe como? Eles estavam ouvindo Esdras ensinar a palavra desde cedo. Eles ficaram por horas e horas e horas ouvindo Esdras ensinar a palavra, e a palavra confrontou, eles se arrependeram de todos os seus pecados, choraram, prantearam, choraram tanto por seus pecados, a ponto de Neemias e Esdras dizerem: a alegria do Senhor é a nossa força, não chorem mais, agora o Senhor restaura, fortalece, reanima vocês. Um grande avivamento. Você vê? Então, nós tivemos na Bíblia reis avivalistas, como Asa, como Josafá, Ezequias, reis avivalistas. Asa, no momento em que ele ouviu o profeta, ele imediatamente, depois você lê em 2 Crônicas 15, versículo 8, está escrito que o rei Asa, quando ouviu a palavra de Deus, ele entendeu tudo que estava errado e ele deu uma ordem: eu quero me desfazer de tudo que está errado aqui, eu quero que todos os ídolos sejam queimados, tudo que aborrece a presença de Deus, eu quero que se desfaçam. E a nação viveu um grande avivamento com o rei Asa. Depois nós temos em 2 Crônicas, no capítulo 29, eu quero que você leia comigo. Em 2 Crônicas, eu falei de 2 Crônicas 15, agora você vai abrir comigo um pouquinho para frente. Em 2 Crônicas, capítulo 29, o rei Ezequias, ele olhou para o templo. Não esqueça que aqui o rei Ezequias está restaurando o templo físico.
Você é templo do Espírito Santo. Então, tudo que o rei Ezequias fez com o templo físico é o que o Espírito Santo quer fazer com o teu coração. Isso é avivamento. Olha as ordens do rei Ezequias. 2 Crônicas 29, a partir do versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ele começou a restaurar todas as coisas. E ele disse para os levitas, olha, santifiquem-se agora. E ele diz no versículo 7, fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. E por isso ele mandou que tudo que tinham deixado de fazer, que fizessem. Abre a porta. Tá, a porta estava fechada, então abre a porta do teu coração para Jesus. Aqui está falando, eles não estavam mais acendendo o incenso. O incenso é a nossa oração. O Senhor está falando, você parou de orar. Você tem que orar novamente. Então, o profeta, aqui, o rei Ezequias falou, nós precisamos andar na contramão do mundo. Tá? É muito mais fácil deixar do jeito que está o templo. Não, nós queremos viver o templo restaurado. E aqui, o povo, 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 30, o povo viveu um grande avivamento. O grande avivamento aconteceu porque um grande avivamento no coração do rei aconteceu. O rei Ezequias aqui e, como nós vimos anteriormente, no rei Asa. Então, um avivamento coletivo acontece primeiro em corações individuais. Quando você olha lá em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se convertendo e se batizando, que avivamento? Mas primeiro aconteceu no coração de Pedro e no coração de cada discípulo que buscou a presença de Deus. Então, número 1, personagem principal, Jesus, que é a palavra. Número 2 é o arrependimento que não pode faltar. Avivamento não é um preletor importante. Avivamento é você e Jesus e você se render à presença dele. E aqui está falando, e eu digo para você, que um avivamento genuíno torna-se o prazer da sua vida. O Senhor se torna o prazer. Você não quer mais sair da presença dele. Por isso que o culto não acaba, porque você está se deleitando na presença de Deus. A presença de Deus veio porque pessoas foram transformadas. O maior milagre é a salvação. E depois da salvação, o maior milagre é a transformação. E avivamento é a transformação. E quando vidas são transformadas, uma cidade é transformada, uma geração é transformada. Num grande avivamento, não é você ficar esperando o chão tremer, o céu abrir. Espere ver um grande número de pessoas arrependidas, um grande número de pessoas unidas num só propósito, orando e adorando, e pessoas se rendendo ao Senhor até sem pregação. É muita conversão, independente se é um preletor conhecido ou não. Então, eu digo para vocês que o grande avivamento dessa geração vai surpreender a muitos. Porque Deus vai usar pessoas improváveis. Deus vai usar não um púlpito cheio de luzes ou de coisas elaboradas. Ele vai usar um local, uma capela, dentro de uma universidade, onde ninguém esperava que algo acontecesse e algo aconteceu. Isso é um verdadeiro avivamento. Sabe o que eu desejo para você? Que você viva o seu avivamento. E eu queria deixar como uma palavra para você. Eu quero que você viva aquilo que está escrito em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Este é o meu desejo para a sua vida, no versículo 31, que é o que uma igreja avivada, ela teve esta experiência. Veja o que está escrito no versículo, eu vou começar no versículo 29. Uma igreja avivada fala dessa forma: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios,
por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, o verdadeiro avivamento é isso, uma igreja ousada que fala de Cristo. O verdadeiro avivamento vai vir sim milagres, mas antes é tudo aquilo que eu falei: arrependimento, santificação, muita palavra de Deus. E então, como consequência de um avivamento, você vai ter sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na sua vida. O que eu desejo para você? Um grande avivamento em nome de Jesus. E eu espero que você, além de viver um grande avivamento, leve outros a conhecer que este é o momento da igreja viver o avivamento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.